capítulo 2. Me parece que Provérbios está assim, mexendo com a gente de uma maneira muito especial. Pessoas de outras denominações têm ligado, têm feito comentários. Que bom, porque isso é muito bom, não é? Eu estava falando com Fernanda sobre o valor, né, das pessoas apreciarem o estudo da palavra. Isso muito dignifica a gente no sentido de valorizar o Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho vivido um momento um pouco diferente que me surpreende. Apesar da correria, todos os desgastes, tudo isso, eu tenho entrado em algumas lojas, as pessoas falam, Pastor Kleber, sim, sou eu. Podia falar com o senhor um minutinho? Pois não. Falou, eu queria pedir oração para o senhor. Eu falo, Jesus, né? Pessoas que você não... O poder do Evangelho, da palavra de Deus, isso nos traz mais peso e responsabilidade. Amém? Pessoas que nunca estiveram aqui, não são evangélicos, mas que ouviram falar, estão acompanhando, estão pedindo oração. O nome do Senhor seja glorificado. Eu queria fazer uma introdução ao capítulo 2 com os irmãos, porque faz-se necessário. Provérbios 2, ele traz aqui uma paisagem, um retrato de um valor inestimável que a sabedoria tem. É isso que Provérbios capítulo 2 traz em continuação do capítulo 1, sobre o peso que não tem valor uma pessoa sábia. Não tem. Uma pessoa sábia é uma pessoa que ela tem sucesso na vida. É um discernimento que traz para a gente de valores e princípios inestimáveis para uma vida nesta terra também. Uma das coisas que são necessárias para ser classificado como uma pessoa sábia é discernimento. Repete comigo, discernimento. Sem discernimento, nós nos afastamos da sabedoria. O que é discernimento? Vou dar um exemplo muito prático, vou procurar ser prático para a gente captar. Eu recebo um convite para ir em uma festa onde eu já sei que vai ter uso de drogas. É para mim ir? Por que não? Porque lá não é o meu lugar. Isso é discernimento. Eu vou em uma festa que eu sei que já tem uma briga armada para acontecer lá. Eu vou? Não, eu não vou. Discernimento é aquela condição que a gente tem a sabedoria de tal forma que já nos dá este poder de dizer, eu não vou nesse lugar. Esta roupa não é para mim como cristão usar. Como diz um diácono aqui da casa, ele diz assim, pastor, uma pessoa que é convertida, não precisaria o senhor dizer para ela, chamar a atenção dela do uso de roupa. Quantos concordam? Vou falar em discernimento. Então, o livro de Provérbios vai bater em mim, em nós. Amém? Beleza. Irmão Aguinaldo, qual é o propósito de uma pessoa postar partes do corpo dela sensuais? Qual é o propósito? O que você discerne disso? Concorda, Silvia? Pega o microfone para você ir até os irmãos e ir correndo. Ok? O que é isto? Olha lá, Silvia, o Aguinaldo está querendo falar em voz alta, nítida e clara, com voz de trombeta. Silvia, correndo, filha. Mas, meu Jesus, ela congrega aqui mesmo? Essa moça é daqui? Fale, Aguinaldo. Acordou, Silvia. Mostrar aquilo que está dentro dela. Sim. Mostrar aquilo que está dentro dela e é o valor que ela tem para oferecer. Obrigado. Fica com o microfone por aí, Silvio. Ó, Silvio, 343, ok? Vamos lá. Um homem que posta, um cara posta fotos sem camisa. Felipe Castro. Eu só disse o seu nome, eu não disse nada, Felipe Castro. Não tem referência. Foi coincidência. Coincidência, às vezes acontece. O Espírito de Deus é forte, né, cara? Bate aqui. O que você entende? Dependendo do caso, tem uns que vai apanhar.
Não me cutuca que eu bato. Tem uns que fazem com uma má intenção de mostrar... Fica nessa que vai dar certo. Não, deixa eu terminar. Ah. E tem outros que gostam de mostrar a sua evolução. Não numa forma ruim, sensual, igual o irmão Aguinaldo Aguinaldo. falou. Mas uma evolução de treino, Tem profissional. havido diálogo em sua casa? Evolução para quem? Evolução Para patrocinar quem? a Smart. Vou te esmar. Além de tudo, você usa o meu culto para divulgar a academia dos outros. Não, né? Não leu a Bíblia no que diz respeito à tua nudez, não mostrará aos outros. Vou continuar, você quer que eu continue? Não, amém, amém. Então tá bom. Queridos, comentários à parte, brincadeira à parte. Um atleta, um fisiculturista nobre, né? Um Arnold Schwarzenegger, não vive disso. Tem a sua vida, assim como as ginastas rítmicas usam lá suas roupas adequadas, etc. e tal. Mas qual é a ideia de discernimento quando eu entro por esse caminho? Então, eu sou um homem, graças a Deus, aí eu posto camisa, sem camisa, peito aberto, camisão do Roberto Carlos, mãozona no bolso, aquela cara de malandrão. Eu estou falando de Jesus. Não só se for Jesus da rua ali de baixo, porque não é. Eu estou dando uma deixa. Estou na pista. Ok? Parece-me que este homem nunca leu a Bíblia no que diz respeito a preservar o teu corpo e a tua sensualidade e a tua nudez. A quem cabe a visibilidade do corpo do homem ou da mulher? Vou adiantar. Para o marido, a esposa, o marido. Longe disso está a sociedade que a gente vive hoje. Por isso é que tem muito crente querendo se justificar em algumas coisas, mas a verdade é carne. Discernimento é uma das coisas necessárias para viver dignamente diante do Senhor com sabedoria. Resumo, Paulo disse o seguinte: todas as coisas me são lícitas. A igreja completa o resto. Mais forte, mas por que não convém? No exemplo que nós lemos, quando uma mulher posta o seu corpo, o excesso de decote, roupas juntadas, sensuais, transparentes, o que os homens pensam? Vamos ser sinceros, nós pensamos no boleto de 24 meses do carro para pagar, sim ou não? Não, a gente não pensa. Nós não pensamos na pintura da casa que precisa de reforma. Nós também não pensamos na escola das crianças. Não. Muito menos no motor do carro que está falhando. Quando a gente vê isso, homens vê isso, via de regra o seu pensamento vai para o quê? Para o sensual. Aí muitos crentes deveriam pensar no que a Bíblia diz. Não provoqueis o teu irmão, não gereis dano, peso sobre ele. E a mesma coisa os homens. Já que vamos falar de sabedoria, o capítulo 2 vai falar muito aqui sobre mulher adúltera, e eu quero que você entenda que isso aqui aplica a ambos os sexos. Vamos começar a entender e voltar ao que um diácono aqui disse na nossa conversa. Quem tem discernimento não precisa, em tese, um novo convertido, eu até entendo, que alguém chegue para ele e diga assim: querida, esta roupa não convém, essa roupa não cabe. Nós estamos sendo achincalhados, porque não adianta usar uma saia até aqui com uma roupa que grudada. É isso que está acontecendo. O pecado está aí. Nós nos esquecemos que há pessoas viúvas, solteiras, divorciadas, etc. e tal. Nós estamos fazendo o que a Bíblia ensina a não fazer. Não defraudeis uns aos outros. Então, um decote em excesso, meu irmão, se o marido não fala, o problema é dos dois. Mas, em tese, vou dizer uma coisa. Eu recebo, às vezes, pedidos de conselho de pessoas de outras denominações,
Me ajuda. Como é que eu faço com tal situação? Eu falo, cara, chega na tua liderança e fala para ele, ó, me tira do grupo, porque eu vou cair. Porque não tem como colocar uma sainha curta, cruzar as pernas e achar que os meninos da igreja são cegos. Que os casados são cegos. Eu estou gerando exatamente o quê? Eu estou gerando sensualidade. Então, qual é o primeiro critério para a sabedoria? Discernimento. Sem discernimento, nós podemos agir mal, além de trilharmos caminhos destrutivos. Discernimento. Dos casados que estão aqui, quantas das mulheres que, ao comprarem roupa, perguntam aos seus maridos o que eles acham? Levante suas mãos. Vocês têm liberdade para ouvir quando eles falam? Há um silêncio na nave da igreja? É, né? Eu gostaria de entender aqui por que às vezes a gente fica assim, sangue de Jesus tem poder, está vendo a divisão da alma e do espírito. Caramba, não entendo. Sabe, querido, discernimento é isso. Às vezes, eu tenho camisetas e camisas que a gente vai pegar, às vezes eu falo, Fernando, essa acho que não vai ficar legal para estar na igreja, porque ela tem só um botão aqui, pode dar a entender alguma coisa, não é legal para púlpito. Fernanda vai comprar, às vezes, alguma coisa, ela fala, o que você acha? Eu falo, Fê, na boa, não cai legal para uma pastora. Pode gerar na cabeça de pessoas aí. Então, a gente tem esse equilíbrio. Isso não é se vestir mal. Isso é ter discernimento. Então, eu não gosto de comprar roupa sem ela, e ela não gosta de comprar roupa sem mim. Não tem a ver com julgo, com pressão, com machismo, nada disso. A gente, eu me ponho no meu lugar, Acabei de falar para vocês que eu entrei numa loja, a pessoa falou, senhor é o pastor Kleber? Sou eu mesmo. Eu podia conversar com o senhor nesse instante? Pois não. Imagine. Sem discernimento, nós podemos trilhar caminhos destrutivos. Com discernimento, conseguimos ser bem assertivos em nosso viver. Quando nos dedicamos a uma busca diligente. Discernimento. Sabe aquela pergunta tipo, você quer comprar por necessidade ou comprar por ter? Pegou? É discernimento para a gente conseguir acertar. A gente já erra, naturalmente. Mas quando eu tenho discernimento, eu me dedico a uma busca de aperfeiçoamento. Para isso, não está certo. Como obreiro, eu estou sendo negligente, eu estou faltando, estou dando mau testemunho, estou chegando atrasado, estou infiel, estou roubando, não está legal. Eu sempre vou procurar melhorar. A sabedoria está disponível para todos, irmãos. Mas é necessário que a gente deseje. Amém? Por exemplo, estamos estudando Provérbios. Vem quem quer, escuta quem quer. Quem está trabalhando, está em algum motivo, tem a liberdade hoje, graças a Deus, né, Mônica? Não é na época de Moisés, que nós estávamos lá, em que não tinha redes sociais. Hoje você perde um culto aqui, mas em tese, Santa Igreja do Senhor Jesus, você chega em casa e fala, não pude ir no culto hoje, eu vou assistir a palavra de hoje. Posso ouvir um amém? Jesus, não é? Pois bem, quando buscamos a sabedoria, nosso caminho se torna mais seguro. Eu sei onde eu estou pisando. Quando chega alguma coisa, eu falo, negativo. Não foi isso que eu fiz, nem fui isso que eu falei. Você está seguro, porque você agiu com sabedoria. Com a sabedoria, nós nos afastamos imediatamente de escolhas más. Quantos concordam? Quando eu estou com a sabedoria, nem tudo que aparece para mim é oportunidade de Deus. Quando eu tenho sabedoria, pode acontecer até dentro aqui do templo. As pessoas vêm às vezes com umas coisas e falam assim, viu, é de Deus para a sua vida. Como assim? Onde tem ética? Onde que Deus falou com você? Então, quando nós temos sabedoria, nós nos afastamos imediatamente das escolhas más. Sabedoria, vou fugir um pouco disso. Adianta eu comprar um carro de 170 mil para pagar um seguro mensal de 3 mil reais, se eu ganho 4? IPVA, manutenção do carro, aonde tem sabedoria nisso?
Não adianta, queridos. Eu entendo o que eu vou dizer, não quero ser ofensivo a ninguém. Eu quero que os meus filhos estudem num bom colégio. Obrigado, Silvia. Mas eu quero colocá-los num colégio onde o que eu ganho não dá para pagar. Eu vou ficar endividado todo mês eu vou escutar coisas. Eu fiz faculdade, eu me lembro que eu passava muito aperto, porque eu peguei a minha indenização do serviço de banco e tudo que eu tinha e fui pagando meu tempo de academia em São Paulo e voltava. Só que chegou uma hora que acabou, eu tive que escolher entre almoçar ou não almoçar. Era apenas uma refeição por dia. E muitas vezes eu não tinha como pagar a mensalidade, eu tinha que ir lá e negociar, e às vezes a gente ouvia algumas coisas assim, pesadas, dava aquela vontade de desistir, mas no meu primeiro período, a gente só foi receber o primeiro salário 7 meses depois do concurso, depois saiu da academia. Então eu sei o que é ficar ligando e falando, ei, você não vai pagar, você não vai fazer prova. Então o meu exemplo, como é que eu posso fazer um negócio que eu não vou ter recurso para pagar? A sabedoria me dá discernimento para essas coisas. Então, o capítulo 2 vai nos alinhar muito sobre o valor da sabedoria. Vamos para o verso de número 1, de 1 a 4. Como de costume, eu quero fazer a leitura numa linguagem mais compreensiva a todos, que é na nova tradução da linguagem dos dias de hoje. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Bom, para que a realidade espiritual de Deus seja uma constante na vida do cristão, ele precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Amém? É simples. Se eu me intitulo e sou uma pessoa cristã, eu preciso guardar a palavra de Deus no coração. Preciso. Fora disso, existe simpatizante, existe frequentador, existe gente que vem, qualquer rótulo, título, adjetivo que a gente queira colocar. Mas, para uma realidade espiritual do conhecimento de Deus, eu preciso guardar. Eu preciso guardar. Guardar não é apenas ter. Não basta eu aprender a respeito de sabedoria. Qualquer aluno, qualquer estudante, qualquer novo convertido, qualquer discipulando, qualquer pessoa que deseja viver a sabedoria de Deus, ela não tem apenas o desejo, não basta apenas o desejo de querer aprender, mas ela precisa aceitar. Aceitar, em vez de desprezar ou rejeitar. Eu conheço, mas aí eu pego um determinado texto e falo assim, não, mas não é bem assim, né, nos dias de hoje. Ou então, fulano faz, ou tal lugar, tal denominação faz. Sabe qual é o título dessa série? Eu escolhi ser, vamos falar mais forte? Eu escolhi ser, então não basta eu aprender a sabedoria. Eu preciso, quanto discipulando, quanto cristão, quanto aluno, quanto estudante, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar, ao invés de eu desprezar e eu rejeitar. Abra a tua Bíblia em Provérbios 1:7, que nós lemos a semana passada, só para relembrar. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Queria ler com todos em alto e bom tom que está nos monitores. Vamos ler? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a justiça. Fechou. Quer ser sábio? Tema a Deus. O que é temer a Deus? É achar que Deus tem poder, criou o céu e a terra, Deus dá vida, Deus dá morte, como Deuteronômio. Não, não é isso não. O temor do Senhor é o princípio em que eu me submeto, eu aceito, eu não desprezo nem rejeito. Além de aceitar, nós precisamos trazer, incorporar isso na nossa vida ardentemente. Fora disso, querido, eu posso ser o melhor
Eu não sei se existe melhor dizimista, né? Porque dizimista é dizimista, não é valor. Dizimista, ele faz aquilo que é certo. Dízimo, 10% está lá. Eu posso ser o obreiro mais leal ao regimento interno da igreja. Eu posso ser o melhor dos camaradas que mexe na mídia, na transmissão. Eu posso ser um músico top das galáxias. Mas se eu não aceito, se eu não incorporo a sabedoria de Deus e eu não desejo, eu não sou uma pessoa cristã. Aliás, Agostinho Bertolino e Fernanda Mariani, nós já estamos num patamar aqui que algumas coisas a gente está fazendo assim, ó, vamos fazer aqui por fora, pagar, porque para não ter estresse, não ter aborrecimento, para não confundir cristianismo, pastor, ovelha, deixa quieto, não vamos fazer, não é tempo, certo, pastor Luiz? Conversamos para não se aborrecer, porque quando vai chamar atenção não pode chamar, confunde as coisas, sai da igreja, briga, fica de beicinho, então, poxa, não pode confundir. Além de aceitar, eu preciso incorporar. Sabe o que é incorporar? Pensa numa armadura. Armadura. Pensa no... Todo mundo sabe o que é um sobretudo, um blusão? Sabe qual é? Pensa em você pegar aquilo lá, colocar, abotoar, passar um zíper, tal. Falou, é isso aí, sabedoria é isso aí. Eu quero. Eu quero. Aí eu sei, mas saber não quer dizer nada. Quem aqui já não ouviu uma frase, o diabo sabe, melhor do que nós? Sabe. Lúcifer sabe. Lúcifer conhece a Torá, os livros poéticos, os profetas menores. Lúcifer conhece os evangelhos sinópticos. Lúcifer conhece as cartas paulinas. Lúcifer conhece os livros do Apocalipse, a carta final da revelação. Ele conhece. Sabe muito bem. Por isso ele bate aonde a gente tem que descumprir. Lembra do exemplo de Balaão e Balaque? Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Como é que eu faço? Faça-lhes desobedecer. É isso. Então, além de aceitar, eu preciso incorporar. Eu acho que nunca mais você vai esquecer. Sabe, eu quero. Então, quando vem algumas coisas, você fala, estou fora. Não quero. Não continua a conversa. Não quero saber. Aos que buscam e incorporam a sabedoria, o resultado dessas pessoas é um relacionamento reverente. Voltando ao exemplo que eu dei, eu comecei no exemplo, tá bom? Porque é uma coisa muito fácil, muito popular da gente falar. O que é um relacionamento reverente? Eu não vou fazer isso, eu não vou vestir isso, eu não vou me comportar assim. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu aprendi que isso que eu estou fazendo, eu posso estar defraudando o Espírito Santo, eu posso estar desonrando, eu posso estar desrespeitando a minha denominação, eu posso estar desonrando o meu pai, a minha mãe, no caso do solteiro, a solteira, eu posso estar desonrando a minha esposa, a esposa desonrando o marido, eu posso estar dando um mau exemplo aos meus filhos, eu posso estar dando um exemplo para a minha geração, eu exerço um cargo ministerial na igreja, como é que eu posso me comportar assim? Mas eu não tenho nada disso, eu sou solteiro, por exemplo, mas eu sou um cristão. Eu não posso dizer que eu sou um cristão se eu não levo um relacionamento de reverência com Deus. Mas quando eu busco a sabedoria, quando eu incorporo, vou dar só um exemplo para os irmãos. Está tendo oração aqui na igreja. E qual é o objetivo da oração antes do culto, que aliás foi falado em uma denominação essa semana do nosso exemplo aqui. Para vocês verem quanto isso tem atingido. Começou a oração aqui, 10 minutos orando pela nação. Mas o culto começa às 8. Mas não come... Cara, a igreja está orando, não é para mim estar contando história aqui fora, piada aqui fora. Eu quero orar. Isso é um relacionamento reverente. Não dá para estar o povo orando aqui e eu estou ali mexendo, organizando o que tem que organizar, lá fora batendo papo, dando risada. Para aí. Sabedoria, pô, a igreja está num propósito, a liderança está num propósito. Isso é sabedoria, é um relacionamento reverente. É eu entender, sabe, não precisaria falar, começou a ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, eu cheguei atrasado, o que eu faço? Eu paro na porta, eu não ando na hora da leitura da Bíblia.
Eu cheguei numa igreja, eu fui pregar esses dias, e eles, de alguma maneira, estavam fazendo uma leitura da palavra. E eu era um dos preletores. Quando eu cheguei, eu parei na porta. E os membros andavam para lá e para cá, líderes deles andavam para lá e para cá, tal, e alguém disse assim: o senhor pode entrar? Eu disse: não, estão lendo a palavra. Estão lendo a palavra. Você entende, irmãos? Que é um relacionamento de reverência. As pessoas entendem: pastor é chato, está pregando, o Espírito Santo está usando alguém. Primeira palavra está aqui. Aí na hora da mensagem eu fico andando, desproporcionalmente. Não é emergência. Às vezes é uma necessidade de se aparecer. Ou às vezes é uma coisa que eu não parei para... Puxa, eu podia ter falado com a irmã Jacira antes do culto. Eu não tinha que falar com a Jacira agora de envelope de dízimo. Agora está pregando. Poxa, eu tinha que falar com o Agostinho. Falasse antes do culto ou depois do culto. Porque isso é... Quando não se tem sabedoria, a gente faz essas coisas mesmo. Quando a gente não tem um relacionamento de sabedoria com Deus, sabe como é que a gente faz? Eu não me importo no mau testemunho que eu estou dando. Somos uma igreja pentecostal. Não acreditamos em meninice, mas acreditamos na profecia que vem do Senhor. Imagine Deus toma um vaso aqui, está falando, e eu estou em conversa com o Agostinho, eu estou andando. Ou então, Deus tomou aqui alguém em profecia, acho que vou tomar uma água. Que relacionamento é esse? Que reverência é essa? Quem tem um temor de maneira apropriada com Deus, já traz consigo um primeiro requisito: é sabedoria. Quando eu tenho isso como temor, o temor de Deus na minha vida, isso já é o primeiro requisito de pessoa sábia. Eu vou falar algo por mim, porque eu não quero ficar usando exemplo das pessoas. Eu não tenho nem 1% de algo você imitar na minha vida. Mas, irmãos, eu fico arrebentado de entristecer o Espírito Santo. Eu fico arrebentado. Às vezes vem aqui para agir, falar. Mas eu fico: Jesus, o que o Senhor faria agora? E algumas tentações vêm justamente semanas de ceia, momentos, provação, para você que vai pregar em algumas situações. Porque quando a gente tem o temor de uma maneira correta, é o primeiro requisito. Como assim, pastor? Não ceiei o mês passado por pecado. Ok. Esse mês, de novo eu não vou ceiar porque eu estou vivendo em pecado. Terminou o ano, eu continuo sem ceiar porque eu estou vivendo em pecado. Me expliquem, que tipo de temor é este? Eu sei que Santa Ceia não salva. Um dos 2 sacramentos do Senhor Jesus é batismo. E o que mais? Ceia. Mas não me faz mais falta ceiar? É isso mesmo? Eu estou inserido num corpo, mas não participo do corpo? Esta é a maneira que eu tenho reverência? Não existe maior privilégio para nós do que sermos chamados filhos de Deus. Obter sabedoria não é algo que se pode ser feito somente no final de semana, em alguns cultos, em algumas reuniões. É uma disciplina diária que deve ser mantida em toda a nossa vida. O que é religiosidade? Eu sei que está filmando, não quero ofender nenhuma religião. Mas os dogmas de algumas religiões é fazer o bem. Para eles isso é regra.
O dogma de outras religiões é fazer alguns gestos ao entrar dentro de um determinado templo. Então eu passo um ano inteiro. Você já ouviu falar da quarta-feira de cinzas? Quem aqui era do Catinguelê sabe o que eu estou falando. Quarta-feira de cinza, o que é? A senhora já foi? Já. O que é quarta-feira de cinza? Eu arrebento de pular, pecar. Porque pular só não é, né, Maju? Lógico que não. Né? Mas eu vou para prostituição, eu vou para o sexo ilícito, eu bebo, eu traio, eu arrebento. Lá fora, quando é aqui no culto, eu estou assim, ó. Não dá um pulo, não dá um glória, não dança, não faz nada. Mas no mundo... Mas vamos voltar para a quarta-feira de cinza. Aí na quarta-feira de cinza eu preciso me purificar. Por que quarta-feira de cinza? Porque lá atrás pegava as cinzas. Aí eu ficava 40 dias sem comer carne vermelha. Estou purificado. É isso mesmo? É isso não. A verdadeira sabedoria, irmãos, não se manifesta numa vida religiosa. Apareço na igreja, escuto uma palavra, mas ela não crava. Ela não crava. Levante a mão para mim alguém que, neste ano, uma ou diversas palavras te impactou. Sabe aquele negócio que você vai para casa a semana, você fica assim, ó. Pegou. Entende isso, irmão? Aquela palavra foi tão produzente na minha vida, que quando chegou na segunda-feira, veio aquelas coisas assim, eu falei, de parra para trás de mim, capeta. Aquilo tá... Mas eu preciso desejar. É uma disciplina que durante toda a minha vida eu preciso desejar. Muitas pessoas passam uma vida inteira correndo atrás de riquezas, bens, status, estar mais linda, mais lindo do que outra ou outra, ter, quando aquilo que é mais importante que a prata é a sabedoria que vem do céu. Sabedoria que vem do céu. Versos de 5 a 8. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Eu vou repetir. Ele dá ajuda e proteção àquele que vive direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. O que é tratar os outros com justiça? É o Código Penal brasileiro? É o Código Civil brasileiro? É o Código Internacional? É o Código Comercial? É o Código Militar? Não, não é. É o regimento interno da igreja? Não, também não é. É o estatuto da igreja? Também não é. É um compêndio. Mas o que se trata aqui nesse texto especial, o verso 8, é quando eu me controlo e eu trato os outros com justiça. Posso não gostar dela, mas eu não posso fazer o mal. Posso não concordar, mas eu tenho que fazer o que a Bíblia manda. Ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus. Diga misericórdia. Alguém quer comentar? Ser sábio é isso. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Paulo disse, eu trago em meu corpo as marcas do meu apostolado. E ele disse,
Se viver, vivo para a glória. Se morrer, morro para a glória. Sei ser fiel na fartura. Sei ser fiel na tribulação. Ser sábio, queridos, é olhar para a vida com o olhar de Deus. É nós agirmos como Deus age. Pastor, aí não dá, então. Por isso que é um processo, né, querido? Você lembra do começo aqui do texto? Que a sabedoria, ela não basta saber, precisa desejar, precisa aceitar, ela precisa estar cravada. Ninguém disse que o evangelho é fácil. É renúncia. Às vezes a gente não vai querer. Pô, mas cara folgado, meu. Pô, vamos usar um linguajar que não é prudente aqui para o púlpito. Cara folgado, pagou sapo, me fez o caramba e agora quer me tirar de trouxa? Pois é, querido. Assim agem os homens carnais. O cara está achando que eu sou frouxo. O que está nele é outro espírito. Não é o espírito de sabedoria. É o espírito de tribulação, de confusão, rebelião, o que você quiser entender. O espírito de sabedoria é agir como Deus age, porque a palavra diz que Deus é o nosso juiz. E ainda é o nosso advogado. Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. É o Senhor quem julga as nossas causas. Chegará um tempo que ele não será mais advogado, ele vai nos julgar, ou vai julgar aqueles que estão fora. Pessoas sábias têm o discernimento para identificar o que realmente tem valor nesta vida. É isso. Vale a pena? Vale a pena eu descer o nível de alguém e perder a comunhão? Será que vale a pena eu, ao invés de pegar a sabedoria, e eu me estressar até o ponto de que realmente eu perdi reverência? Quem aqui já passou pela oportunidade de ter que pregar em algum lugar e você está cavando a mensagem e o Espírito Santo não fala com você? Alguém já viveu esse momento aí? Ou só eu mesmo? É osso, hein? Vai dando dor de barriga, dor de cabeça. É como se o Espírito Santo olhasse para a gente e falasse assim: leva uma vida na flauta, paga de um jeito, teve tempo e agora quer que eu revele. Você pensa que o Espírito Santo não fala? Fala. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que nas universidades a gente recebe instrução e capacitação para áreas profissionais. Os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, além dos universitários. Aliás, o campus acadêmico hoje está bem complicado. Ler bons livros é muito bom, ajudam, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Aqui nós estamos vendo. A sabedoria é um dom exclusivo dele. E nós só podemos obter dele quando nós buscamos com todas as nossas forças. É renúncia, queridão. É renúncia. Senhor, o Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que eu não gosto. Mas a tua palavra diz isso. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, como ele diz no verso 1, ele reserva a sabedoria como recompensa. Isso é fantástico. Quando eu guardo, Deus me dá. Aquele momento em que o circo está pegando fogo, os meninos se lembram quando a gente ia... Estou falando da minha época, né? Quando as briguinhas de escola eram assim: quem for homem, gospe aqui primeiro. Quem passou por essa época aí? Não era igual hoje, que o nego pega faca, revólver. Naquela época a gente se resolvia na raiz. Né? Aí tu conhece, na raiz. Quem for homem, gospe aqui. Aí o articulador do mal, né? Colocava dois assim, gospe. Aí ele tirava a mão, um falava assim: nossa, cuspiu você, cara, você não é homem, não? Pronto, estava feita a confusa. Sabe, querido, quando a gente guarda os mandamentos, Deus nos compensa. Ele dá sabedoria. Justo significa aquele que responde os seus atos com ética de Deus. Justo significa aquele que se comporta com a ética de Deus.
Irmãos, quanta coisa que a gente encontra no dia a dia que você fala assim, mas Deus está longe desse procedimento. Você já reparou que a gente gosta de justificar alguns comportamentos nossos, decisões nossas, e dizer, assim quis o Senhor, quis. Deus então vai pegar uma caneta e vai dizer assim, eu assino embaixo dessa mentira? Vocês que se justifica, a Bíblia fala que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Vocês que Deus vai atestar, dizer, estou aí. Ser justo corresponde à instrução ética de Deus. Aí não quita, né, Fernanda? Porque você vê tantas coisas que a gente escuta, vê de comportamento, onde que tem ética de Deus? Estou querendo ofender ninguém, irmão, mas é um estudo de Provérbios, vai ser assim, do começo ao fim. Vai falar com o obreiro, com o pastor. Ética de Deus. Ética. Será que Deus aprova a discussão minha e da minha esposa na frente dos meus filhos? Ética. Será que gritar numa relação conjugal, gritar com a esposa, gritar com o marido, isso é ética de Deus? Você pode falar o que você quiser. Você ou eu, vou te retirar essa primeira pessoa, vou falar aqui, eu, em vez da segunda pessoa, eu não sou ético, não ajo como Deus age, não tenho sabedoria. Porque eu estou mandando uma mensagem para os meus filhos. Casamento não vale a pena. É um inferno. Quando você se casar, Mariazinha, grite também com seu marido. Ensine a ele que mulher faz isso e acontece. Ei, filho, ensine. É assim que se trata uma mulher, viu? Grita, dá uns tapas. Justo. Aqui no hebraico corresponde à instrução ética de Deus. Falta de educação não está em Deus, irmão. Falta de educação não está em Deus. Não diz respeito à sabedoria. A palavra hebraica corretamente sugere para justo aquilo que é confiável, aquilo que é reto, aquilo que é honesto. Emprestar e não pagar não é de Deus. Dar mau testemunho não é de Deus. Reto e justo. O contexto diz aqui, na tradução específica da palavra, é aquilo que é correto, genuinamente vindo de Deus. Então não dá. Irmãos, olhem para mim um pouquinho aqui, por favor. Deixa eu só fazer um comentário com você aqui. A quem interessa a vida sexual do casal? Não ouvi. Você acha que dá para uma mulher casada ficar conversando sobre sexo com uma mulher solteira? Alô, estou sozinho? Ou ficaram mudos? Você acha que é legal um cara casado ficar conversando de sexo com o moço da igreja? Eu não estou falando de instrução, mas aí cabe ao pai dele falar com ele sobre isso. Ou um líder nomeado para tratar sobre esse assunto com ele. Vou imaginar um comentário aqui. Eu chego para uma pessoa da igreja, viúva, solteira, e falo assim: nossa, estou matando cachorro a psil. Legal, né? Isso é um baita de uma conversa sábia. É uma sabedoria fantástica. O Theo está perguntando até agora, o que é psil que está falando? Não é o Theo daqui. Jesus me dê. Entende, irmãos? A ética caiu, a ética de Deus. Aquilo que é traduzido como reto, honesto. Aí eu aproveito uma roda, só tem irmãs da igreja. Só tem irmãs da igreja. Terra.
Vai sair língua estranha. Vai. Não a dos anjos. Pega a pimenta e põe pimenta biquinho, e põe cloro, e põe bombinha, e vai caçar a sonda, vai orar para Jesus se converter, rapaz. Vai ler Filipenses 4:8. Sabedoria. Versos de 9 a 10. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, a sua sabedoria lhe dará prazer. A obediência de Deus abre caminho para o entendimento. Abre. Os que amam a Deus e seus mandamentos entendem o que é certo e justo. Há dúvida sobre isso? Os que amam a Deus e têm os seus mandamentos, sabem o que é certo e justo. Por isso, aquela máxima, se tem o Espírito Santo não habita em qualquer templo. Quantos começam a entender a diferença de língua espiritual e barulho de vaso? Sabe o que é barulho de vaso? É uma cópia muito fraca de ser cheio do Espírito. Por quê, queridos? Porque quem é de Deus entende o que é certo e errado. Eu queria entender. Gritei, xinguei, falei palavrão, traí, estou infiel, estou profetizando. Ei, irmão, como isso? Que espírito é esse que está nesse vaso? Que espírito é esse? Sai da igreja, grita, xinga, manda tomar água poluída. Você entendeu, né? Cala a boca! Cara, você é a mesma pessoa que estava orando agora? Que profetizou? Você entende como é complicado pedir para qualquer pessoa colocar a mão sobre a tua cabeça? Os que amam a Deus, os seus mandamentos, entendem isso. Eles são guardados pelo bom senso e protegidos pelo discernimento. Quem ama a Deus é guardado pelo bom senso e protegido pelo discernimento. Sabe aquela situação? Estou fora, quero não. Essa proposta não é de Deus, não. É entender o resultado. Quando eu estou cheio do Espírito de Deus, eu entendo o que é o resultado da sabedoria. Alguém fala assim, mas você é tonto mesmo, hein? Você é tonta mesmo. Não tem a ver com isso, não. Eu tenho um Senhor que vai julgar. E um dia todo joelho se dobrará perante Ele. Uma pessoa pode viver eticamente quando ela possui sabedoria em seu coração. Tem sabedoria, querido. Você pode trabalhar fora, pode trabalhar longe da esposa, do marido, você pode ir para uma reunião, você não tem problema com fazer nada escondido, as suas redes sociais não são poluídas, você não tem problema de se identificar como cristão. Sua vida é uma vida ética, as pessoas nos conhecem. De fato, querido, a regeneração de uma pessoa se torna real quando a sabedoria de Deus é visível na vida dela. Você fala, uau, esse cara mudou. Essa mulher mudou. Coisas do tipo assim, quem te viu e quem te vê, hein? Ah, você há 15 anos atrás. Comentários do tipo, você tinha que ter conhecido ele ou ela 10 anos atrás. Rapaz, sentava a mão na cara dos outros com a maior brincadeira. Isso aqui riscava uma faca que é coisa de louco. Não levava desaforo para casa. Ah, eu conheci ela. Conheci ele. O quê? A Maria bonita aprendeu com ela. Ela deu lição. Essa mulher aí, rapaz, no bairro ela era um demônio em figura de gente. E hoje? Hoje ela é mestre dele. Frases do tipo,
sabedoria. Regeneração significa transformação, novamente, novo coração, novos hábitos, novo procedimento, novo linguajar, novo andar, novos relacionamentos, novas alianças. É vida transformada, é sabedoria. Alguém olha e diz assim: uau! Está mudado, está mudado. É a moça na escola que fala: não mexa com ele, porque isso é crente. Isso é motivo de vergonha? Não, isso é motivo de glorificar. De pé, igreja. Ah, essa menina aí, as pessoas acham que a gente não escuta, né? Já pegou todo mundo, só fulano que não. Aí ela fala: mas vou pegar. Aí o menino de Deus, ele se lembra de José. Fala: sai fora, capoeira. Para cima de mim não. Essa pessoa, uma pessoa sábia, se torna agradável. Diga aleluia. Sabe quando você vai conversar com alguém, que aquela conversa você fala: fica mais um pouco. Vai lá em casa. O que você vai fazer tal dia? Vem, vamos, passa aqui o ano novo com a gente, passa o Natal com a gente. A pessoa é agradável. É agradável porque ela tem sabedoria de Deus. Verso 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Essa questão aqui é da sutileza e do entendimento. Diz o texto que a sua sabedoria e o seu entendimento o protegerão. Ou seja, essa pessoa que tem a sabedoria de Deus, essa pessoa que tem entendimento das coisas de Deus, ela evita, ela não vai tomar um comportamento autodestrutivo. Qual é a regra do mundo que estão pregando hoje? Liberdade para tudo, sim ou não? Sem parâmetro de respeito a pai e mãe, sem parâmetro de respeito à sociedade, o teu corpo, tuas regras, você faz o seu corpo que você quiser, você vai para a cama com quem você quiser, o corpo é seu, você se prostitui, fala, bebe, fuma, este é o procedimento do mundo. Você não vai achar sabedoria no mundo, porque Paulo diz que o Deus desse século, repete a igreja bem forte, o que ele fez? Pelo amor de Deus, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Me desculpe, mas era uma luta até você dar um beijo na moça. Não vou nem pedir para levantar a mão aqui os Highlander. Outro dia eu vi uma matéria que passou num dos bailes que está acontecendo. Aí o repórter perguntou assim: e aí, como é que está a balada? Aí a filisteia disse: tô aí, tô na pista. Aí o cara falou: e aí, como é que foi? Ela falou: não foi. Hoje eu não saio daqui se não beijar 10. Maju, 10? Aí veio uma frase assim, o cara olhou para a menina, encostou a câmera pegando e falou assim: e aí, qual é? Ela respondeu: já foi. Ele abraça ela e sai. Aí na gíria quer dizer: é nós. Sabedoria de Deus evita comportamento autodestrutivo. O melhor do Senhor para a tua vida não está nos prazeres do mundo. O melhor do Senhor nos negócios não está nas coisas ilícitas do mundo. O melhor da sua vida, de Deus para você, não está nas coisas antiéticas. Não está nas propagandas do diabo. Por isso que apanha, vira tapete do diabo, como dizia minha avó. Porque faz tudo conforme o mundo faz. Conhece a sabedoria, mas não crava, não pega. Verso 12 ao verso 15: e livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe de pessoas que vivem dizendo mentiras. Verso 13: pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Afaste-se dessas. Aí eu fico chorando por livramento que Deus me deu.
Eu fico chorando porque aquele trabalho era Deus tem coisa melhor. Eu fico reclamando. Vivia sendo humilhado, humilhada. Mas eu quero. Quer? Paga a conta. Não chora, nem peça oração depois. Verso 12, olha que interessante. Eu frisei para a gente comentar. Para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas. Perversas é literalmente coisa tombada, virado a cabeça para baixo. Isso é o significado de perverso. Eu não tenho nada aqui porque não possa. Perverso é isso, querido. O significado é aquilo. Isto é o certo. Amém? Perverso é virado de cabeça para baixo. Aqui não entra a sabedoria. É fazendo uma coisa, virar outra bem diferente. Aí pega. Porque as pessoas olham para nós e pensariam em olhar para nós como a mente de Cristo. Irmãos, mentira não tem grau. Mentira é mentira. Não precisa mentir para não vir no culto. Vir no culto, não veio porque não quis. Gente que distorce. É fazer uma coisa virar outra bem diferente. E aqui se aplica o caso de torcer a verdade em mentira. Isso é uma pessoa perversa. Que fala uma coisa, que diz uma coisa, mas ali faz curva. Que torce. Sabe aquela frase, quem fala muito dá bom dia cavalo? Pessoas que torcem as coisas. Maria Júlia, 2 mais 2. 4. Boa de matemática essa menina, hein? É uma Pitágoras. Pitágoras. 5 mais 5, deixa eu confirmar. É boa, menina, essa vai longe. Eu sinto que há. Para fechar, 20 mais 20. Pronto. Essa menina é fera em matemática. Vamos começar agora por raiz quadrada. Ai, Jesus. Sabe, querido, aqui se aplica quando eu torço a verdade em mentira. Eu aprendi na vida, e depois eu encontrei nas Escrituras, Filipe 3, que a verdade é o seguinte: doa a quem doer. Agora eu vou em espanhol. Duela a quem duela. Fala a verdade, meu irmão. Fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. É simples. A verdade, ela é muito diferente da mentira, porque a mentira, eu vou contar um fato aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Eu acho que hoje eu estava descendo e escutei uns negócios aí, mas eu vou checar. A verdade é o seguinte: você pode cortar o braço, é verdade. Corta as 2 pernas, é verdade. Corta a língua, é verdade. E se enterrar, a verdade continua sendo verdade. A mentira ela sofre mutações. Mutações. Quem tem problema de assumir, de falar, torce. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Ai, querida, lindinha, eu não falei para te ofender. Como não? Cadê tua ética de Deus que devia pensar antes de falar? Já pensou eu pegar uma pessoa aqui na igreja, que é de baixa estatura, que tem lá uma dificuldade mesmo, um anão, e eu ficar assim: Senhor pastor, será que dá para cantar aquele hino perto dele? Que ele cresça. Aí todo mundo... Nossa, que legal, né, irmão? Desculpa, querido, eu não queria fazer essa... Não foi. Foi sim. É quando eu quero torcer a verdade e mentira. Eu falei para o teu bem, mas quem é que disse que você pode falar? Quem é que disse que eu pedi tua opinião? Quem é que disse que eu perguntei o que você pensa a meu respeito? Aí depois que a maior cara de pau fala: se eu te ofendi. Se eu te ofendi? Você acha que toda pessoa que então não tem o recurso para comprar uma calça, um terno, um vestido,
Eu tenho o direito de falar para ela, nossa, que mau gosto. Ou eu ficar olhando para uma pessoa assim, ó, nossa, hein? Nossa, irmão, você quer ver uma coisa? Eu vou falar por mim. Enquanto meus amigos falam assim, nossa, cara, você engordou. Eu falei, graças a Deus, com o meu salário eu não te devo nada. Mas se eu fizer um regime, treinar, eu fico bom. Mas você com essa tua língua é 2 caixão. Mando na lata, depois eu peço perdão para o Espírito Santo. Você acha legal ouvir isso, irmãos? Sabe? Nossa, esse seu cabelo. Eu falei, pois é, cara. Eu gosto dele mesmo. Cada 15 dias eu vou lá no Senhor Navalha, estou fazendo propaganda da promoção lá, segunda-feira, passo a máquina e tal. Mas se eu posso alisar, e o seu? E o seu, fubá? Quero torcer a verdade em mentira. Em Provérbios existe uma comparação muito importante. O caminho do justo é comparado ao caminho da luz. Não tem curva. Não tem coisa esquisita. No caminho de Provérbios, que é o caminho da verdade, o Senhor diz que o caminho do justo é comparado ao caminho da luz. Mas o caminho dos maus é comparado a caminhos de trevas. E nós vivemos em uma sociedade onde a inversão de valores é cada vez mais natural. As pessoas sentem alegria em fazer mal. Conhece gente assim? Quem conhece? Levanta a mão. Conheço, irmão. Conheço. A gente tem problema com o crescimento do outro. A gente tem problema de passar a bola. A gente tem problema de instruir. A gente tem problema. Eu trabalhei com pessoas assim que deixavam o cara fazer as coisas erradas ou fazia de propósito de não estar para dar errado. Me responde, irmão, aonde tem sabedoria nisso? Ó, aqui a mãozinha, ó. Nossa, cara, eu não sabia que você ia pegar a viatura. Sabia, tinha operação, sabia que ia. Sabia que o step estava furado. Sabia que o freio não estava funcionando. Mas é porque ele não foi chamado. Muitas pessoas sentem alegria nisso. Os que buscam alegria no pecado, diz o texto, serão enganados e viverão uma vida de falsa felicidade. 5 minutos. Tortuosas são as vias de procedimento dos pecadores, não do justo. 16 a 17, então você será capaz de evitar a mulher imoral, que tenta ou tentará conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel a seu marido, se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Ele fala aqui de mulher estrangeira, significa aquela que abandonou o seu parceiro, não no sentido daquilo que a gente compreende dos parâmetros bíblicos, mas que por sedução, por adultério, por carne, ela quebrou o seu voto. A estrangeira aqui se aplica à perversidade, a pervertida, é aquela que está comprometida com um comportamento diferente do comportamento da Bíblia. Ela não preserva os hábitos da comunidade dos fiéis. O pastor está falando das mulheres. Aplica-se a nós, homens. Aplica-se. É isso que o texto está falando. Diz aqui de lisonjear. Lisonjear aqui é macio. Sabe o que significa? Nossa, você está tão linda. Cara, ela não é casada? Que conversa é essa? Sabe, esse linguajar de literalmente ser macio é usar de expressões e ações que levam a uma vida, a uma agenda de destruição. Esta advertência se aplica a qualquer pessoa que apela para os instintos degradantes com segundas intenções. Aí complica, né, irmãos? Porque eu quero ter um pé na casa do Senhor, mas eu quero também manter
segundo as intenções, em relação a A ou B. A adúltera sabe como usar a adulação com eficácia. Para o marido não se arruma, não põe cheiro, não põe nada, nada, mas pôs de fora. Para a esposa não se arruma, não capricha, não pai. Né? As palavras dessas pessoas podem ser doces, mas o final de um adultério será sempre amargo. A felicidade verdadeira não está em ceder aos desejos apaixonados. Aí, irmãos, eu vou até me limitar um pouquinho para não dar a entender que o que o texto está dizendo, que isso aqui, quando não vivido em santidade, a carne vai se emocionar, a carne vai inflamar. Mas a verdadeira sabedoria está na pureza da santidade. Sexo é maravilhoso quando usado dentro do casamento. É uma bênção de Deus. Quem comete adultério ignora a aliança que fez com Deus. Mas a palavra de Deus é clara. E ela afirma que na casa onde tem traição, haverá inclinação para a morte. O adultério é um pecado contra o próprio Deus. E a união com uma mulher imoral, um homem imoral, é autodestrutivo. A palavra hebraica para mortos é a mesma de refaíns, que significa cananeu, que se refere àqueles que habitam nas sepulturas. Então, meu santo e minha santa, preste atenção. Preste atenção. O verso 16 e 17. Se nós recebemos as palavras de Deus e obedecermos, nós teremos sabedoria para viver. E como consequência, Deus nos protegerá de todas as armadilhas. Homens e mulheres bons possuem excelência moral. Versos que nós vamos ler finais desses 22 significa que a advertência aqui é específica. Ela não se aplica só a relacionamentos sexuais de formas ilícitas, mas se aplica de uma forma mais ampla. E nós fechamos verso 22. Entenda isso. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Amém? A inclinação da carne para as paixões, e aqui falando do sexo oposto, no primeiro momento, 5 minutos, 10 minutos, 1 dia, 2 dias. Mas converse com alguém que foi vítima de adultério. Procure saber com ela o que ela sentiu, como ela está vivendo. Amém? Obrigado pelas câmeras.